Boa noite. Combinou Ah, comigo, né? é a Muito temática, bom. né? Precisa, né? Agora cada vez mais necessário, infelizmente, né, Eduardo? Com certeza, mais do que nunca, acho que é super necessário a gente fazer esse fortalecimento e não se esconder, né? Eu acho que não tem volta e a gente tem que seguir em frente. Agora mais do que nunca. Eduardo, vamos começar nosso programa, o pessoal está chegando. Aí a gente tem nossa primeira pergunta, né, de apresentar o nosso bate-papo de hoje, quem vai bater o papo com a gente hoje. Eu queria que você dissesse para a gente o que você gostaria de eliminar no Brasil, né, que não existisse mais aqui no Brasil. Eu acho que eu gostaria de eliminar do Brasil, que não existisse mais aqui, essa política, né, de ódio, né? Na verdade, não é uma política. A política não é feita de ódio, mas isso que colocaram dentro da política, que é uma política raivosa de eliminação de pessoas, de falta de respeito com as diferenças, isso tem que ser eliminado, porque a política tem que ser pautada com a democracia e com respeito ao que o outro entende, não dessa forma opressora que está tão presente não só aqui no Brasil, né, mas uma tendência que vem por os outros países, essa política do ódio, né, vou caracterizar desse jeito. Ah, eu também adoraria também que fosse extinguido do nosso país, não só daqui, né, de muitos outros lugares também. Gente, eu vou apresentar para vocês hoje o convidado de hoje. Ele é muito importante para nós, LGBTQIAP+, São Gonçalo. Ele é enfermeiro, atuante na saúde pública há 10 anos, o pré-candidato a vereador Eduardo Braga. Bem-vindo, Eduardo. É muita satisfação te ter aqui, porque é muito importante a gente trazer esse debate para as pessoas conhecerem, né, os candidatos, né, saber quem são as pessoas, né? E eu acho legal por esse canal, porque fica ali no IGTV depois, então as pessoas podem assistir depois, tirar suas dúvidas, né? Inclusive cobrar depois, ó, mas na entrevista tal você falou isso assim, assim. Então, eu acho que é um canal bem bacana para a gente começar esse debate tão necessário nesse momento de alienação política, né, de uma maneira, de um modo geral, principalmente dos jovens. Eduardo, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né, contasse um pouquinho para a gente da sua história, como é que você fez, fala um pouquinho de você, se apresenta para a gente, por favor, Eduardo. Obrigado, Campelo, obrigado pela audiência e por ter aberto esse espaço, que é um espaço muito importante para o processo eleitoral, de nós realmente conhecer aqueles que têm representatividade e aqueles que realmente têm uma pauta que seja pela vida, né? Então, eu que agradeço por esse canal, mas me apresentando, eu me chamo Eduardo Braga, nascido e criado em São Gonçalo, gonçalense, Papa Goiaba, a gente chama aqui. Sou do centro de São Gonçalo, no Morro Menino de Deus, que eu nasci, no pé do Morro Menino de Deus, e eu vivo aqui, tenho 39 anos, me criei, então eu tenho uma retratação, primeiro vem pelo nosso contexto social, de onde você mora, que é um contraste muito grande, é o morro e o asfalto, existe uma diferença muito grande, então já começa por aí. Sou criado, estudei em escola pública a minha vida toda, sempre fui, meu cuidado sempre tive de saúde foi pelo SUS, e trabalhei em vários lugares, trabalhei como caixa de supermercado antes da minha formação. Eu vim de uma origem humilde, como todo mundo, né? Como a maioria dos brasileiros, a maioria dos gonçalenses, por exemplo, 80% dos gonçalenses necessitam, precisam do Sistema Único de Saúde, que é um dos eixos da nossa campanha. Então, nós precisamos fortalecer.
E dessa forma, falando sobre a minha biografia, então, assim, nasci aqui na minha época, eu acho que você também deve pegar essa época aí, a gente não tinha perspectiva, acabei meu segundo grau, que na época era segundo grau, e Isso, filho meu de também. pobre, a gente sempre ouvia que filho de pobre não faz faculdade. Então, eu acreditei naquilo também, porque dentro do meio social e cultural que eu vivia e que estava inserido, filho de pobre só fazia até o segundo grau e na escola pública só tinha contabilidade, pedagógica e formação geral. É, Era a opção que nós tínhamos e totalmente futuro aniquilado, porque você é para ser servidor, servir aqueles mais poderosos. Filho de pobre é para servir de mão de obra. é Aí, verdade. trabalhei de caixa por um bom tempo, trabalhei numa gráfica também no Barreto por algum tempo, foi meu primeiro emprego. Saí desse, só para focar bem mesmo, saí desse emprego e entrei no curso técnico de enfermagem. Aí eu fiquei, minha mãe me ajudou, que foi uma grande ajudadora, acho que por isso que a família é importante, né, para todos nós. Ela é a nossa alicerce, me ajudou, terminei o meu curso, fiquei logo empregado em 2010, arranjei logo um emprego, fiquei por um ano, que era uma empresa pública, privada, que fazia, prestava serviço para o SUS, né? E depois eu fiz o primeiro concurso meu e passei para o Estado. Aí assumi pelo Estado, trabalhei na rede estadual, no Hospital Azevedo Lima, trabalhei dentro da psiquiatria, lá no Rio de Janeiro, fui transferido. Trabalhei aqui dentro de São Gonçalo, dentro do Pronto Socorro Central, e hoje eu trabalho no Hospital Universitário Antônio Pedro, concursado por lá. Tenho a honra de estar integrando lá, então eu tenho uma apanhada muito grande do que é a saúde pública, e por isso que eu defendo a saúde pública, porque ela, por exemplo, para São Gonçalo, ela corresponde a 80% do atendimento à nossa população. Me vi como LGBT, como homem gay, foi muito traumático na minha infância, aos 17, 16 anos, saber, não se compreender, e traz conflitos muito grandes, porque que a sociedade, uma dessas sociedades que coloca para o não padrão da sexualidade, que nós somos doentes, que nós somos endemoniados, que nós somos aberração, e você fica aquele começo de vida totalmente sem saber quem é você. Eu sou isso mesmo, e acaba assumindo. E assim a vida foi passando. Meu pai, uma certa vez, ele, dentro da ignorância dele e também do que era colocado, me perguntou se eu fosse gay, viado, ele iria me levar ao psicólogo, ao médico, isso dentro da compreensão dele, que era até 1990, nós estávamos lá no CID, no Cadastro Internacional de Doença, como doença, a homossexualidade, e a transexualidade também, até, se não me engano, 2008, estava lá apontada como doença, e ele, naquele tempo, ele achando que era algo de amor, estava só fortalecendo o estigma e preconceito. Mas a gente vai superando, a vida da gente é dinâmica, a gente vai superando. Depois o tempo vai passando, a gente vai se libertando, vai encontrando outras pessoas, por isso que é importante esses elos de encontrar outras pessoas, outras vivências, que a gente se vê muito no outro também e se fortalece através do outro. E fui vindo até um belo dia que eu falei assim, não dá, tudo aquilo que nós já passamos, né, de opressão da nossa vida, de colocar a gente como endemoniado, como aberração, eu falei, a gente tem que fazer muito mais para mudar essa sociedade, porque eu não aceito isso, esse rótulo que eles colocaram para nós. Eu sou pessoa, sou ser humano igual a todo mundo. E como todo mundo eu quero viver, eu quero ter os meus direitos como todos, porque nós pagamos, contribuímos, pagamos impostos e não temos desconto para nada. Então, é mais do que justo, a gente não tem que morrer por conta da nossa orientação sexual, por conta da nossa identidade de gênero. Então, eu me coloquei a partir mais ou menos de 96, 95, na verdade, em 2011 me filiei ao pessoal, porque dentro também travei lutas dentro da área de enfermagem, porque é difícil você lidar também com o poder público que só quer retirar direito do trabalhador, e o profissional de enfermagem também é o que mais sofre, aqueles que ficam 4 horas ali na cabeceira do leito e só tem retirada de direito. Então me coloquei dentro da Azevedo Lima, começamos uma associação que se chama AFERJ, integramos, fizemos luta, fomos para o Rio, fomos para a Alerj, sacudiu. Depois eu voltei e falei assim, agora eu tenho que fazer uma coisa pelo movimento social LGBT, pela nossa categoria, pela nossa existência. Aí eu vim e integrei aqui, em 2016 nós fizemos uma carta compromisso, me filiei em 2011, pessoal, entrei na luta LGBT dentro da cidade em 2016, fizemos uma carta compromisso aos prefeitáveis da época, caçamos eles, que é super difícil,
Mas muitos se recusaram, por exemplo, a assinar o termo de responsabilidade com políticas públicas LGBTs, e nós seguimos na luta. E agora nós estamos aqui, faço parte da Associação Gonçalense LGBT. De 3 anos para cá, integrei também o Fórum Gonçalense LGBT, e as coisas vão mudando aqui em São Gonçalo, porque a gente vai tomando posse do que é nosso e é de direito. Então a gente pressiona. Nós precisamos entender, Campelo, que nenhum direito que nós conquistamos até aqui agora, nenhum deles deram de mão beijada. Eu gosto de usar muito esse termo, mão beijada. Parece que foi um favor e uma bondade que esses governantes deram. Nada, foi muita pressão social, e isso é histórico. Há mais de 40 anos atrás, nós também fomos atrelados como peste gay. Peste gay por conta do advento do HIV. Eles atrelaram a nós como se fôssemos depósito de HIV. Então nós lutamos também, aqueles atores sociais, aquelas pessoas lutaram muito por nós também, e a gente tem que reconhecer isso. Então Eduardo se tornou um ser social porque ele se viu na luta. Eu acho que eu estou na luta igual como todo mundo, não me reconheço dentro dessa luta por direito, e é isso que é o nosso papel que a gente tem que fazer enquanto estiver vida. Não tem como recuar nem nada, nem um passo para trás. Perfeito, Eduardo. Eu ouvi sua fala agora, eu já te conhecia, né? Mas ouvindo agora é bem interessante, porque a gente vê que a interseccionalidade atravessa, né? Você é negro, você é gay, você veio de uma região central pobre, né? Uma criação pobre, então você conhece exatamente o que o povo realmente necessita. Você passou pelas privações que o povo passa hoje, né? Você passou pela dor de um LGBT, você passa pelo preconceito do racismo, né? Essas dores te atravessam e você consegue, na sua existência, entender o que o outro necessita. Eu acho que isso é tão fundamental, a gente entender que a gente precisa ter representatividade na Câmara, ou seja, é eu olhar para aquela Câmara dos Vereadores que vai regir as leis, que vai decidir o meu futuro, da minha cidade, que eu olhe para aquela Câmara e eu veja pessoas iguais a mim, eu me vejo ali representado, né? E aí tem um ponto muito importante, porque se a gente olhar hoje para a Câmara de Deputados, da Câmara de Vereadores de São Gonçalo, a gente tem aí somente homens exercendo a sua integridade ali. Alguns negros, poucos, mas tem alguns negros, tem alguma representatividade, mas no geral não tem. Então, quer dizer, as grandes minorias, como mulheres, LGBT, deficientes, né, eles ficam fora desse parâmetro, vamos dizer assim, porque as pessoas só vão lutar por aquilo que elas conhecem. Eu, sendo uma pessoa branca e elitizada, eu não vou saber o que uma pessoa negra de uma classe mais baixa passa, o que ela sofre. Eu não vou ter essa vivência, então eu não vou ter como pensar nisso, né? Então é necessário que pessoas como você cada vez mais entrem para a política e sejam eleitas, né? Isso é muito importante. Você falou um pouco, você que nasceu ali no Morro do Menino de Deus. Como é que foi a sua infância, Eduardo? Como é que ela foi ali? Minha infância... O que a gente vê dentro do morro é repressão policial, né? Primeiro, e é para todo mundo. Não há diferença alguma. O Estado entra aqui dentro para dar bala, mandar bala. Isso aí a gente tem, que não é vitimismo, não é nada, é realidade. Se você for pegar as manchetes policiais, de jornais, você vai ver que teve operação e isso. O Estado entra aqui somente, a gente tem que se reconhecer no local que a gente vive e se reconhecer nele. Primeiro, a forma que o Estado entra é para dar bala, mandar bala e atirar. Mas com outras questões de políticas públicas, sociais, por exemplo, não entra. A questão de uma moradia digna para muitas pessoas que estão num estado muito ruim, a questão do trabalho, da renda, da educação e da saúde. Cadê o Estado nesse momento? O Estado não faz esse papel, mas para reprimir, sim. E é dessa forma que acontece. Não é vitimismo, a gente viu agora há pouco tempo, o rapaz lá foi aqui em São Gonçalo, na Praia da Luz, aquele lado ali, o João Pedro, se eu não me engano, que foi assassinado. E nós temos ordem, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, que não pode ser feita operação. E mesmo assim, as forças policiais repressoras entram nessas comunidades, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, que a saúde mental já está completamente abalada, e vem com esse terrorismo, né, de caça a tal bandido que eles querem, né? Mas os bandidos que eles querem não está aqui na periferia, não está nas favelas, eu tenho certeza disso. Eles estão ocupando o Congresso Nacional.
eles estão ocupando as câmaras estaduais, eles estão nas câmaras de vereadores, eles ocupam lugares ascendentes. Então é isso que a gente tem que estar sabendo. Minha vida aqui, como na infância, eu achava que era tão tranquila. Mas não, fora esses fatores de violência, traçado pelas violências, a gente vive também a questão da violência, a questão da homofobia internalizada, que muitas das vezes a gente nem percebe. São os chamamentos, são o jeito que nos tratam, o que nos referem para nós como pessoa, como viado, viadinho, mariquinha. Então é isso que a gente vê muito grande. A minha infância foi marcada por isso tudo. A exclusão também, quando você é diferente, você é excluído. Então eu vejo que minha infância, fazendo até uma análise, não foi tão tranquila dessa forma, como não é tranquila para muitas pessoas. Por exemplo, Campelo, eu gostaria de dizer também, dentro lá do ensino fundamental que eu fiz, por exemplo, sofria violência de outros colegas, a ponto de ser agredido. E eu tinha que andar, eu falo isso, não canso de falar sobre isso, que eu tinha que andar com 2 protetoras, porque quando a gente não fala, eu acho que a gente se coloca na luta hoje em dia, porque de tudo que a gente sofreu lá atrás também. Se eu não tivesse minhas 2 colegas, amigas, irmãs, negronas, do meu lado, as mulheres macho, né, que a gente falava, eu ia levar muita porrada. Era muita porrada e a escola omissa. Estou falando de uma escola que é omissa, que vê o que está acontecendo, mas faz vista grossa. Então é isso que a gente luta, para reduzir isso aí, que a escola seja pela diferença, e reconheça essas diferenças, que essa diferença não sofra violência ali dentro. Nós lutamos por isso. Acho muito importante você falar isso das escolas, né, porque acho que 95%, se não forem 100% dos LGBTs, sofrem algum tipo de agressão, né, ou de preconceito na escola, né? Isso é muito comum, quase uma unanimidade, e eu percebo, escola é triste, a Alita está comentando, e eu percebo que há uma falta de preparo, inclusive, né? Não só dos professores, como da direção, dos funcionários, até os faxineiros, qualquer pessoa, eles precisam estar treinados, né, para ficarem atentos quando ocorresse qualquer tipo de agressão à população LGBT. Mas é um direito que a gente ainda não tem, vamos chegar lá um dia. Eu queria te perguntar, quais são suas propostas iniciais, né, se você eleito for, para auxiliar a população mais pobre, principalmente nesse momento de pandemia, em conjunto com o desgoverno federal e municipal? Você tem algum plano para ajudar essa população, além, claro, dos que já existem, né, que são os auxílios emergenciais, que provavelmente vão se encerrar em dezembro. E aí, janeiro, acabou o vírus, acabou tudo, voltamos à vida normal, estamos todos zerados, só acontece em 2020? Eu acho que o primeiro passo nesse momento que a gente deveria fazer, que aqui em São Gonçalo também teve uma omissão muito grande do poder público de atuação, eu digo lá desde o começo que foi decretada a pandemia, de ter uma renda básica. A assistência social, infelizmente, aqui em São Gonçalo, entrou de quarentena também, e nós fizemos uma crítica à Secretaria de Desenvolvimento Social, a esse governo, justamente por isso, não só para o segmento LGBTQIA+, mas para toda a população, enquanto um momento tão grande que as pessoas estão com fragilidade de alimentação, né, a escassez, porque muitas pessoas, a gente tem que reconhecer que elas vão comer conforme ela trabalhou. Se ela ganhou dinheiro, ela vai comer. Fora disso, não vai ter alimentação. E nesse momento de pandemia, era o mínimo, pelo menos o mínimo que nós poderíamos estar fazendo é assegurar a alimentação para essas famílias, para elas que possam ficar em casa. E é papel do vereador, é papel dos deputados, é papel dos senadores cobrar disso, cobrar isso. Tem que ser cobrado, não deixar passar batido como passou. Aqui em São Gonçalo, do que foi feito como estratégia, uma estratégia que não foi feita governamental, mas sim pela sociedade civil organizada e as organizações, foi a coletagem de alimentação e distribuição. Nós fizemos isso através da Associação Gonçalense LGBT, que eu estou licenciado, porque nós achamos que era muito importante, porque dentro do campo da vulnerabilidade, a gente vai entender que tem gente que está mais ainda na linha da vulnerabilidade. E as mulheres, os negros, LGBTQIA+, são esses que estão na linha de mais vulnerabilidade. Se falando de população trans, está mais ainda da vulnerabilidade, porque dentro da assistência ninguém vai pensar nesse suporte desse momento para essa população. Então eu, como
futuro vereador, possivelmente, ou se fosse vereador, eu iria estar cobrando do poder público isso. Do poder público municipal, uma atuação imediata, porque não dá para esperar 15 dias, 30 dias, 2 meses, para você poder ter um auxílio mínimo. Também acredito que dentro de uma proposta de lei poderia ser possível, naquele momento, uma renda básica. Uma renda básica assegurasse dentro do município para essas pessoas que já são possuidoras de políticas públicas, né, de inserção de renda. Poderia ser feito dentro do município uma renda básica, assegurasse como foi feito em Niterói e outros municípios foram feitos. Isso. Porque esperar do governo federal, nós sabemos muito bem que o governo federal não está nem aí. Ele não é povo, ele não sabe o que é chão social, ele não sabe o que é a diferença, então ele está pouco lixando. A gente tem que se colocar no lugar e entender quem são nossos aliados e quem são nossos inimigos. É o primeiro ponto de partida. Nós precisamos entender que esse governo que está aí, por exemplo, se hoje recebe R$600, foi porque teve muita pressão da oposição. E até mesmo de uma base que é mais de centro, de esquerda, que falaram assim, R$200 nós sabemos que não dá para nada, tem que ser 500. Aí ele foi, para ser o bonzão, vamos fechar com 600, mas já quer recolher tudo. E a vida não está normal, a gente também tem que se considerar que já estamos chegando a 6 meses de pandemia, a vida não está normal, gente. A gente ainda tem que tomar toda a precaução, ainda é necessário isso tudo, e para as pessoas poderem ficar um pouco dentro de casa e ter conforto, tem que ter essas políticas públicas, que são super importantes nesse momento. Não é uma questão da pessoa tem que trabalhar ou queira trabalhar, não poderia trabalhar lá, principalmente naquele início de pandemia, era assustador. Nós estamos aí com um número imenso de mortes que poderia ser reduzido. Outros países adotaram essas medidas e não tiveram esse número. China é exemplo disso. Se a gente for ver China, ela acho que morreu muito menos do que a cidade do Rio de Janeiro. Então, são políticas públicas adotadas para a população. Na verdade, assim, não houve nenhuma política pública, nem sequer uma tentativa, um planejamento, né, alguma coisa, não houve. Né? E uma cidade gigante, como São Gonçalo, com uma predominância da população pobre, né? Eu acho que deveria ter sido imediatamente pensado. São Gonçalo tem muito mais problemas sociais do que Niterói, por exemplo, e que foi feito todo esse trabalho, né? Então, acho que a gente tem que ficar atento aí também. O candidato a prefeito aí, você, votante, fica de olho nisso. Agora a eleição aqui. Voltando agora àquele ponto que eu falei com você mais cedo, sobre os 27 homens cis eleitos pela Câmara de Vereadores de São Gonçalo. Esse é um quadro que se repete a várias eleições, né? Sem que nada tenha melhorado em São Gonçalo. São Gonçalo está sempre mergulhada em desvios, em fraudes, em escândalos, e você não vê melhorias, né? Benfeitorias para o município. Que desafios você espera encontrar para driblar essa gente toda que você vai encontrar? Você vai encontrar aí um mar de lama. Como é que você pretende driblar tudo isso? Eu acho que a gente tem um desafio, mas a gente não pode correr desse desafio. Nós temos que ser bem racional e seguir em frente. Mas falando sobre os 27 homens lá da Câmara Municipal de São Gonçalo, anterior, que foi afastada por questão, a Justiça acabou afastando, teve uma vereadora que se chamava Isa de Olinda. Mas ela, até então, faz parte da comunidade LGBT. Mas nunca fez parte da comunidade, de fato, dentro do chão social, reivindicando direito. Então, não faz parte. Nós temos também outros vereadores que são gays, e parece que todo um companheiro meu antigo de política que fala que todas as legislaturas teve, sim, gay, mas gays que nunca se posicionaram, que sempre ficaram dentro do armário e nunca fizeram uma política de verdade quando a gente fala sobre as diferenças, quando a gente não anula como nós somos. Então é isso que essa pré-candidatura, essa pré-campanha, essa pré-projeção que a gente está fazendo sem medo. Aqui tem sim um homossexual, faz parte da população LGBTQIA+, sim, e a gente está reivindicando o nosso direito sim, direito à cidade, direito à saúde, direito à educação, direito a viver, direito a ter segurança, direito a estar pautando as nossas políticas. Então assim, nós não temos medo disso. Não vai ser essa velha política, nós não vamos fingir ser quem nós somos para poder chegar lá. Nós estamos aqui e vamos chegar lá sim. Os desafios são imensos, mas a gente tem, com a força popular do que a gente já faz, a gente consegue mover.
pautar certos projetos de leis dentro de uma Câmara conservadora, óbvio que é super difícil, mas a discussão tem que ser feita. E essa discussão não pode ser feita somente pelo vereador que está ali defendendo aquele projeto. A gente tem que chamar a nossa camada, o nosso povo, para se apropriar daquele espaço lá, que é um espaço nosso, e dizer assim, nós temos nosso direito, essa lei não é mais nem menos, não é mais direito, não, é uma lei de direito. Então eu acho que o que eu tenho e a ideia é trazer comigo a participação social, a participação popular, fazendo comissões, fazendo um mandato, futuro mandato, quando for, né, que tiver aprovado tudo, um mandato participativo, onde a gente discuta, pauta e participa, porque não adianta a gente chegar lá 1 contra 26. Eles vão tentar aniquilar a gente. Primeiro que o projeto não vai tentar nem colocar lá em pauta. E o que a gente vai fazer é encher a Câmara. É assim que nós fazemos, sempre foi assim. Então, assim, os desafios são tremendos, mas a gente vai tentar dialogar e a gente vai mostrar. Primeiro já começa com uma candidatura que tem como base a população, a comunidade LGBTQIA+. Nós não fugimos disso e nós não vamos fugir dessa discussão de forma alguma. Desafio faz parte, que acrescenta a nossa vida e faz a gente ter mais vontade de viver. Acho muito importante você falar sobre a questão de novas formas de fazer campanha, né? Fazer campanha sem dinheiro, acho que é uma coisa muito importante que a gente começa a pensar. Fazer campanha com o eleitorado, né? Que o eleitorado acompanhe o seu candidato, né? Que vá com ele Sim. cobrar as exigências as quais as pessoas querem, né? Unidos no mesmo intuito. Eu acho que falta muito isso da população, né? Que a gente acha que escolhe alguém, bota lá, eleger, e a pessoa vai sozinha resolver tudo. Não. Se você estiver junto, manifestar junto com ela, né? Se você for na mesma onda que ela, e todas as pessoas que votaram naquela pessoa forem com ela, acompanhar o trabalho dela esse tempo todo, vai gerar um acompanhamento e uma onda de força muito mais intensa para mexer alguma coisa ali na frente, né? A gente precisa pensar sempre que a gente é como um mar, né? Se você faz uma ondinha pequenininha, não empurra ninguém. Agora, uma onda forte, grande, robusta, vem destruindo tudo que vem pela frente. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Você é um servidor público da saúde, né? De longa atuação no SUS e milita por uma saúde mais justa e acessível a todos. Como é que você vê o quadro de saúde hoje em São Gonçalo? É um quadro de saúde bem caótico aqui em São Gonçalo, nós temos muita crítica. Eu fui servidor, também trabalhei por um período dentro do Pronto-Socorro Central de São Gonçalo e nós sabemos a lógica e a saúde, o Campelo. A gente não pode pensar numa saúde que seja curativa depois que você fica doente. A gente tem que pensar em promover saúde, uma saúde preventiva e promoção da saúde. Por exemplo, a cultura, a inserção de cultura, ela previne, ela promove saúde. E o que a gente viu, do que eu vi, era o seguinte: quando a atenção básica, que são os postos de saúde que tem que estar espalhado pelo município, ele não presta a assistência correta, por exemplo, vou falar de 2 casos de patologia, hipertensão e diabetes, esses 2 casos vão se desembocar em problemas muito mais sérios. Em outras doenças que mais agravantes, que vai levar a pessoa, o cidadão, a se hospitalizar. E isso é mais gasto. Quando o posto de saúde não funciona para as consultas, que tem que ter lá as consultas, o médico tem que estar lá de 20 horas, né? É isso que também gostaria de colocar como pauta, a gente ter uma transparência da carga horária de cada servidor, de cada unidade, que deve estar fixado lá. Enfermeiro, eles são 40 horas, ele tem que estar de 8 às 5, de segunda a sexta-feira. O médico são 20 horas, ele vai atender de 8 a 1 hora da tarde, de segunda a sexta e por aí vai. Nós precisamos ter essa transparência. Eu acho que é super importante para o cidadão, quando chegar assim, mas o médico não está aqui hoje. Mas hoje é o dia dele que está fixado aqui. Eu quero denunciar isso, eu vou para a secretaria, eu vou para o conselho, eu vou para o vereador tal, falar que o médico não está. Pode ter acontecido algum motivo, ele pode ter sido licenciado por motivo de doença, seja lá o que for. Mas a realidade que nós temos aqui não é essa. A realidade que nós temos é que nós não temos o número de consultas necessárias e nem insumos o bastante ou nada para ser feito dentro desse cuidado da saúde. A gente tem que mudar isso. A saúde se faz com atenção básica, não depois que a gente adoece. Depois que você infartou, depois que você teve um derrame cerebral, depois que você já teve uma trombose, não adianta mais. A gente tem que utilizar do posto de saúde, que ali faz a doença, ali faz a saúde preventiva, ali promove a saúde. Não é à toa que as clínicas, né,
na verdade, aquelas academias que são super importantes da praça, o que é aquilo ali? Promoção da saúde. Quando o posto de saúde coloca lá aqueles exercícios, outras terapias, auriculoterapia, ali também é promoção da saúde. Quando nós fazemos uma roda de debate, de conversa, seja lá o que for, nós estamos promovendo saúde. Nós temos que entender a saúde como uma fonte para a vida. Não essa fonte que a gente vê aqui. E outra coisa, um detalhe para fechar, só sobre esse assunto, a crítica também que eu tenho, que o vereador, ele tem que exercer o papel dele. E o papel dele é ser fiscalizador. Nem que ele não faça e não aprove nenhum projeto de lei, mas ele tem que fiscalizar, sim, o executivo. Esse é o papel dele. Não ele ser dono de posto de saúde, porque vereador não é dono de posto de saúde, não é dono de escola pública, porque a escola pública, o posto de saúde pública é de todos nós que somos munícipes, todos nós que contribuímos ou não, é para ser usado para nós e com igualdade. Eu não posso usar desse meu cargo aqui, como lá, dizendo assim, para beneficiar uns e a outros não. Por exemplo, acesso à consulta, para uns, eu, como vereador, consigo e dou porque eu sou dono do posto. Acesso aos exames, eu dou porque tem que passar por mim porque eu sou vereador. Não, isso não é parte, isso não é função do vereador, a gente tem que deixar muito bem marcado sobre isso, porque quando isso acontece, vai beneficiar alguns e vai deixar outros com nada. E a gente tem que entender que a saúde é para todos, a Constituição diz sobre isso. Então nós temos que mudar essa política de São Gonçalo clientelista, se chama clientelista, como é em várias periferias, em várias cidades periféricas. Se a gente não tocar nisso, a gente não vai mexer a saúde. Eu sou um pré-candidato da pauta e do chão social LGBTQI+, mas aqui tem um profissional de saúde. E nós contribuímos, nós estamos em todos os lugares, nós LGBTQI+, estamos na saúde, estamos na área do direito, da assistência social, nós estamos contribuindo com o nosso trabalho em todos os lugares. Então, assim, nós temos, sim, muitas contribuições para ser feita. Uma primeira crítica que eu vou fazer é justamente sobre isso, sobre o coronelismo dentro da saúde, dentro da educação. Isso tem que mudar se nós queremos, de fato, ter uma saúde que seja igual para todos. O coronelismo tem que acabar em todas as áreas, acabar com essa coisa de achar que alguém, que quando você é eleito, você é dono de alguma coisa. Você não é dono de nada. Você simplesmente é o empregado eleito para tomar conta do patrimônio que é público, para a população. Eu acho muito importante quando você diz que a gente precisa, não podemos nos beneficiar, né, dos nossos cargos para atender nossos amigos, nossos familiares, né? Aí você falou das periferias, isso acontece no Rio de Janeiro, com o seu prefeito Crivella, já foram feitas várias denúncias com relação a isso, e nada é feito. Uma pouca vergonha que não tem mais fim. Então eu acho muito bacana ver um candidato a vereador da saúde para falar seriamente sobre isso e combater isso, caso seja eleito. Eu acho que é muito importante essa sua luta, tão importante quanto a dos LGBTQIAP+. A gente tem aqui um comentário do Rembodinho, importante criar abrigos para a população LGBTQIAP+, que é expulso de casa e fica em situação de rua. Você tem algum projeto nesse sentido? Rembodinho, né? Rembodinho, Rembodinho. Obrigado pela essa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta muito boa que também nos provoca aqui sobre essa questão. Eu acho que a gente tem que ter, sim, abrigamentos para LGBTs. Nós temos que fazer a promoção, mas não aqueles abrigamentos com aquela ideologia cristã de querer colocar, entendeu? Mudar, reorientar as pessoas. Nós temos que ter um abrigamento que seja respeitado lá, todos os LGBTQIA+, que não tenha esse viés religioso, né, de evangelização, algo bem direcionado, bem livre para os LGBTs. Creio que sim, a gente tem que ter sim um abrigamento específico para LGBTs que são expulsos de casa, sim. Isso aí também é papel do vereador de estar fiscalizando e estar fazendo todos os abrigos. Infelizmente, os abrigos aqui em São Gonçalo, se você for ver, está atrelado às organizações religiosas. Não há nenhuma crítica com religião religiosa, mas eu só não gosto, eu só não vou concordar com os fundamentalistas, aqueles que pensam como na vida toda nós passamos, falando que é demônio, que é diabo. Nós não somos demônio, não somos diabo, coisíssima nenhuma. Nós somos seres humanos e nós expressamos a nossa sexualidade. É super importante, sim, ter um projeto, a gente tem que conversar com a assistência social.
A gente tem vários amigos, eu acho que tem que ter uma especificidade assim, no tratamento, no cuidado, né? Tem que ser muito mais personalizado quando se trata de alguns públicos. E não adianta, por exemplo, o perfil agora de pegar uma menina trans, um homem trans e colocar dentro desses abrigos é fazer sofrer, é fortalecer o sofrimento dessas pessoas. Mas precisamos sim ter uma política voltada para esses abrigamentos, com certeza. Com certeza. As pessoas, o maior desafio, acredito, de uma pessoa trans desabrigada, né? É quando você é uma mulher trans e você é colocada dentro de um abrigo masculino. Você é um homem trans e colocado dentro de um abrigo feminino. Né? É bem complicado para a sua existência, né? E para a sua percepção mesmo. Né? Você já está violentado, está na rua, você já é violentado pela sociedade como um todo, porque a população T é extremamente excluída, colocada para debaixo do tapete, que todo mundo finge que não existe. Agora, aproveitando esse gancho do Rembodinho, a gente também tem, o Eduardo, por exemplo, orfanatos, né? Aí crianças que crescem em orfanato, são LGBT, ou então pessoas transexuais de rua que ficam em abrigos, né? Que a gente tem abrigo para essas pessoas. Mas quando completam 18 anos, o Estado se isenta dessas pessoas, né? Elas agora são maiores de idade e elas vão seguir por si só. Eu acho que valeria a pena também pensar, Eduardo, um projeto para encaminhar essa população, né? Uma família acolhedora, ou um lar provisório, mas algo que essa pessoa tenha um terreno um tanto quanto firme para ela pisar até que ela consiga ser inserida de fato na sociedade. Né? Acho que vale a pena a gente pensar num projeto como esse também. Sim, eu acho que dentro desses abrigamentos é importante a questão do estudo, da capacitação, não ter a proteção do Estado, né, que até você falou da fase ainda menor de idade. O maior de idade vai para um outro abrigamento e é uma outra circunstância de vida que você vai lidar com outros tipos de pessoas e outras implicações, né? Imagine uma criança transicionando de fase da criança para adulto e depois você não tem casa, não tem abrigamento, vai ter que ir para um abrigo onde tem vários tipos de pessoas. Temos que pensar, sim, também sobre isso, mas assim, a questão da capacitação e da educação nesses lugares é super importante para, né, uma educação que seja libertadora, de fato, livre de preconceito. Também temos que pensar, o Campelo, a questão do idoso LGBT, de geral, mas também o idoso LGBTQIA+. Nós temos uma população que está envelhecendo muito e nós também envelhecemos LGBTQIA+, e geralmente a gente acaba não tendo esses laços familiares ou então boa vivência com nossos familiares, porque muitos já são abandonados lá na infância. Imagina quando chega na fase idoso, né? Já está na fase já velho, aí mesmo que não vai ter abrigo nenhum do familiares. Também temos que pensar sobre isso. Como é que fica essa questão de casas direcionada a idoso LGBTQIA+. Sim, acho bem interessante, inclusive veio uma ideia de a gente tentar fazer um projeto que inclua, né, tanto o idoso quanto o jovem LGBT expulso, né? Essas duas gerações se encontrando aí em algum projeto, talvez até um auxiliando o outro. Vamos pensar nisso mais para frente, que eu acho que tem muitas coisas que a gente pode criar assim, e para a nossa comunidade, com certeza, Eduardo. Eu acredito que é isso mesmo. Eu acho que nós podemos pensar e projetar, porque ninguém pensa nada sozinho. Eu acho que nós mesmos temos capacidade, todo mundo junto, e tirar, não. Eu acho que é importante a gente pensar um projeto para um projeto dessa forma, e é dessa forma que nós queremos. Participação, tá dentro, tocando junto. Eu acho que é assim. Perfeito, Eduardo, muito bom. Agora eu vou sair um pouquinho do social e da saúde e vou para a cultura agora, né? A cultura LGBTQIA+, praticamente inexiste, né? Tanto em São Gonçalo quanto em Niterói, né? E ela precisa avançar, ser estimulada. Porque tem algum projeto para São Gonçalenses em termos de cultura de LGBTQIAP+, não cultura geral, mas de cultura para a comunidade LGBT? Eu acho que nós temos que fortalecer, né? A cultura, geralmente, a gente sabe que, historicamente, ela é detonada. Nós sabemos disso tudo, que é detonada. Eu acho que nós precisamos estar fazendo interlace, conversando e fazendo uns projetos que fortaleçam a cultura local. Tem agora a lei Aldir Blanc, né? Cadê os LGBTQIA+, também fazendo parte desse benefício, né, dessa lei? Eu acho que nós temos que fortalecer
esses atores, essas pessoas que fazem cultura, que tem muito. São Gonçalo é um celeiro de cultura. São Gonçalo colocou muita gente daqui para fora participando de vários shows. Nós temos uma cultura muito forte. Só não tem valorização. As pessoas fazem por conta própria, com garra, não de uma forma que seja, né, realmente remunerada, porque nós temos que entender que cultura também, a cultura é trabalho. Nós trabalhamos, tem trabalhadores da cultura. Nós precisamos compreender dessa forma. E os LGBTs, eles já fazem cultura aqui, mas eles precisam ter esse fortalecimento e essa ajuda, né, que tem que ser da parte de governo, de estruturação. Tudo que é feito aqui, assim, na forma de cultura, é muito feito de uma forma muito individual, da pessoa mesmo, muita vontade, né, de fazer e faz, pior que faz, o melhor que faz mesmo, porque o Estado não garante, o Estado não dá esse fortalecimento. E a cultura, a gente tem que entender que a cultura também, ela faz parte do campo da saúde. Não podemos isolar isso não, porque quando a gente faz cultura, a gente está gerando saúde, está gerando vida também. Uma cabeça ocupada lá, fazendo nações, está se deixando de esquecer lá o problema, toda a violência que viveu, está lá intertido, decorando o texto, encenando, ou cantando, ou tocando, ou dançando, seja lá o que for. É uma fonte de saúde. E é uma promoção, né? Está no campo da promoção da saúde. Eu tenho que fortalecer, mas a gente tem que conversar mais sobre isso. Fortalecer, eu acho que acredito muito também da potencialidade. E dentro dessas potencialidades, a gente fortalecer essas pessoas, né, com mecanismo que podem ter subsídio para levantar, para melhorar aquele projeto que ela já tem. Tem muitas pessoas que fazem muita coisa e não tem um projeto, por exemplo, escrito. Isso também a gente tem que pegar nessa parte. Tem. Deixa eu te perguntar, aproveitando o gancho, a Lei Aldir Blanc, ela vai atingir também, por exemplo, as drag queen, as transformistas, as cantoras de cabaré, aos strippers, vai atingir essa população também, você sabe dizer? Cultura. Todos aqueles que fazem cultura, fomentam a cultura. Então, sim, eu fui receber até uma mensagem, porque aqui em São Gonçalo foi feita, fazendo a secretaria para, né, falar sobre esse auxílio aí, e pediu até, foi a advogada, a doutora Laís, que falou, Eduardo, inclua o pessoal LGBTQIA+, porque senão vai ficar fora. Todo mundo vai lá, né, pega a sua parte, e mais uma vez, aqueles que estão na exclusão não vai receber. Eu mandei para algumas pessoas que fazem cultura, fazem arte aqui, para poder também estar discutindo, que eram uma primeiras reuniões que estavam tendo. A ideia é pegar quem faz cultura, todo mundo, independente, LGBTQIA+, é cultura, não tem distinção, não tem que ter distinção. Não vai haver essa distinção, entendi. Perfeito. Eduardo, está quase acabando, eu vou acelerar aqui um pouquinho. O transporte público, né, em São Gonçalo, ele é penoso. Só tem ônibus e carro para chegar a Niterói ou ao Rio. Você vê alguma perspectiva para a gente começar a conversar acesso da barca, de trem para a população de São Gonçalo? Olha, o Campelo, isso é um projeto que a gente já nem mais conta, né? A questão da barca e do trem, do metrô, né? A barca estava previsto lá na época da concessão, que tinha que ter um terminal aqui em São Gonçalo, mas eles fazem do que querem porque a política está atrelada aos poderosos. Então, eles falaram que não ia fazer o terminal da barca aqui e assim passou. O papel do deputado e do vereador é fiscalizar. No âmbito municipal, a gente poderia estar cobrando, né? Mas não tem isso aí é o governo do Estado. Mas eu acho que o seguinte, o vereador ele tem que cobrar. Ele tem que pegar a base dele lá do mesmo partido, que coisa que nós já fazemos há muito tempo, nós do PSOL reivindicamos mesmo, mas nós somos um partido pequeno, nós fazemos muito barulho. Isso aí tem uma importância muito grande. Mas, como a gente está falando de periferia, cidade que não é metropolitanas, a linha 3, sai a linha 4 e não sai a 3 e por aí vai. Então, assim, mas é um esquema de corrupção que está atrelado a uma política muito suja, uma política que não considera as pessoas, não respeita as pessoas. São Gonçalo, com mais de 1.200.000 habitantes, nosso único meio de transporte aqui é o terrestre mesmo, é o ônibus, tem que usar o ônibus. As empresas de ônibus também agradecem por isso, e elas também fazem parte da política, né? A gente tem que entender disso. Quando abre uma concessão, por exemplo, como foi a concessão lá no governo Panicé, a empresa de ônibus ganhou lá, fechou o conglomerado e elas dominam aqui a rede rodoviária de São Gonçalo. Então eles colocam ônibus na hora que eles querem, para itinerário que quer,
o local que quer, e assim, eles ditam o que quer. Eles fazem parte da política também. Agora, nós, como população, também tem que representar. Será que são os donos de ônibus que nos representam ou os nossos que utilizam do transporte público? É isso que tem que ser visto. Por exemplo, também, só para a gente finalizar aqui para correr, nós temos um shopping lá em Alcântara, que era uma praça pública. Uhum. Por 150 mil, o conglomerado da empresa de rodoviária comprou a praça pública. Era uma praça pública. Eu nunca vi praça pública ser vendida, mas aqui em São Gonçalo parece que pode de tudo. Nós tivemos vereadores que reivindicaram isso na época? Não tivemos. Perdemos nossa praça. Não tivemos porque o povo não votou em ninguém que representasse a si próprio, né? Muito difícil. Eduardo, está terminando. Eu queria que, na sua apresentação, você diz assim: lanço minha pré-candidatura para vereador, porque acredito que as políticas públicas devem ter a resposta do Estado para atender às necessidades dos coletivos, dos movimentos sociais e da população como um todo. O que o eleitor que votar em você pode esperar, Eduardo? Olha, pode esperar que nós seremos o intermediário entre o que nós, como povo, população, movimentos, queremos, e entre a cobrança em poder público. Pode esperar que aqui, do nosso lado, não está atrelado aos grandes poderosos, que têm interesses individuais. Aqui nós estamos fazendo uma política Oi, Eduardo, tá aí? Tô aqui, está me ouvindo? Agora tô. Porque travou aqui um pouquinho, mas pode falar. Eu estava falando que assim, o que pode esperar quando eu falo aí, eu falo da interlocução do que é social, de nós como população, em reivindicação em busca do nosso direito. Nós temos que fazer essa interlocução entre nós, entre a população civil, as organizações, né, populares, e está pautando junto uma saída, uma decisão, por exemplo, está propondo lei. E eu também queria dizer que a participação e a democracia não pode somente ser sentida de 2 em 2 anos. Nós temos que estar ativamente lá, procurando lá o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal, sabendo o que o seu candidato fez, é isso que está acontecendo, a gente tem que saber. Nós não acompanhamos, nós precisamos de mais participação social nas tomadas de decisões. E também ocupação dos conselhos municipais, seja lá de saúde, educação, cultura e por aí vai, desenvolvimento social, porque quando a gente não ocupa, eles estão pautando o que a gente não quer. Também tem isso, nós temos que ter mais transparência dentro desses conselhos. Então a participação e a democracia não se faz em 2 em 2 anos, não. Ela é ativa. Nós temos que buscar a cidadania. A cidadania se faz dessa forma. Não, eu quero saber que o vereador lá que eu coloquei, eu conversar com ele, porque lá nós no bairro estamos passando por isso. Vamos ver uma solução conjunta que pode ser feita? O pessoal da cultura, nós não temos nada aqui, ó. Essa praça está fechada, aqui tinha uma lona cultural, como temos aqui em São Gonçalo. O que nós podemos estar mobilizando o poder público para voltar a ativar essa praça aqui, essa lona cultural? É assim que se faz política, com o chão, pé no chão. Tem que ser com o pé no chão, da base de onde nós viemos. Perfeito, Eduardo. Eu acho que enquanto a gente não corre atrás dos nossos direitos, eles estão lá garantindo os deles, garantindo os direitos dos ricos, dos empresários, dos juízes, dos deputados, dos políticos.
Então, eu acho que se o povo quer direito, vai ter que correr atrás dos seus direitos e fiscalizar os candidatos em quem votar. Eduardo, quero te agradecer demais pela boa vontade conosco. Muito importante o público conhecer as propostas e as opções dos candidatos, saber que tem opção, que tem coisa nova chegando, que tem gente que você pode se identificar e escolher para te representar na Câmara ano que vem, nos próximos 4 anos, né, na verdade. Né? A gente vai ficar aqui torcendo por você, Eduardo. E agora, só para terminar, a pergunta final, né? O que você quer trazer para o Brasil? O que está faltando para a gente, Eduardo? Eu acho que está faltando, mas eu acho que a gente tem que resgatar aquele senso de humanização, de humanidade, de alteridade com o outro, se ver parte participante dentro de uma política. A política não se pode ser entendida de 2 em 2 anos, mas sim estar atuando dentro da política, do que acontece dentro do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa comunidade, a comunidade negra, LGBT, a comunidade do funk, seja lá do que for, fazer parte. Eu acho que a gente precisa de mais interação e também sensibilidade para com o outro. Eu acho que a gente tem que resgatar esse sentido que a dor do outro também é a minha dor. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais disso e fazer uma política que não seja do ódio, né, Campelo? A política não é do ódio. Nós não fazemos uma política do ódio, de extermínio de pessoas. A nossa proposta é do diálogo. A gente pode não concordar em tudo, mas nem por isso eu vou te executar. Né? Vimos isso aí, né, com Marielle Franco, entendeu? Foi uma política de extermínio de uma mulher negra, lésbica ou bissexual que fizeram isso. Eles pegam as pessoas mais fracas, que eles acham mais vulneráveis, para exterminar. Nós não queremos essa política. Nós queremos, de novo, uma política que seja de paz, democrática, onde a gente possa participar de fato. Bom, temos aqui a Fabiana, acompanho o trabalho do Eduardo, admiro muito. Legal, obrigado, Fabiana. Eduardo, então vamos muito obrigado. Fabiana Frois, vou estar aqui na torcida por você, tá? E a gente vai estar junto nessa campanha aí, nós vamos acompanhar essa campanha e vamos ficar pertinho juntos aí para a gente poder tentar criar uma Câmara mais diversificada, com mais representatividade aí para a população de São Gonçalo. Gente, votem em pessoas que representem vocês. Eu vou bater essa tecla até dizer chega. Tá, Eduardo? Campelo. Oi, pode falar. A gente, na verdade, a gente quer um gabinete aberto, participativo. A gente quer rodar a cidade fazendo comitês, né, participativo. Não pode estar restrito o político dentro do gabinete e pronto, acabou. Não, a gente quer rodar a cidade. E eu também deixo aqui, acho que já estamos na fase final, assim, me acompanhe nas redes sociais. É uma campanha que não está atrelada aos poderosos, é uma campanha que não ganha dinheiro, dinheiros que a gente não sabe de onde vem, para fortalecer e proteger certos blocos políticos, não. É uma política, é uma campanha que está nascendo, uma pré-campanha que está nascendo, de uma base social, uma base popular, uma base de um trabalhador da saúde que sabe muito bem como é que é, uma pessoa que anda de transporte público como todo mundo. É uma base, uma pré-campanha que nasce dentro disso aí. Mas é preciso fortalecimento. Eu gostaria que aqueles que ouvissem, que são de São Gonçalo, ou que não seja de São Gonçalo, que apoiem essa pré-candidatura, me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, enfermeiro, enf.eduardo Braga, e no Facebook também, enf.eduardo Braga. A gente vai fazer também uma plenária. Eu vou estar divulgando e conto com vocês do Transparente também, para estar divulgando, para a gente estar reunindo, já começando a conversar, porque a gente precisa pegar esse gás e espalhar que existe uma candidatura que representa a base popular. Esse apoio que eu gostaria de pedir. E você, jovem LGBT, fica atento, hein? Ouça os candidatos, veja, conheça os candidatos para você poder escolher um e votar. Não marca bobeira, não deixe de votar, porque seu futuro está em jogo. 4 anos é muita coisa, espera mais 4 anos para mudar alguma coisa. A hora é agora. Então, é a hora de ficar esperto. Temos só aqui a Ferreira de Ceia, né? Na próxima live irei invadir. Vou completar falando da diversidade étnicas e raciais no SUS. Muito bom. Ediceia, acho que é a Ediceia, é isso o nome dela? A Ediceia, né? A Ediceia é minha amiga enfermeira. Ela também maravilha. Já convidei para a gente fazer uma live para falar sobre a questão étnico-raciais também. É uma profissional da atenção básica, também trabalhou na atenção básica, trabalhei com ela dentro da saúde mental e tem muito para acrescentar. Eu já chamei para participar.
E não vai Oi, fugir, não. Odisseia. Prazer, Odisseia. Está aqui, ó. Está feito o convite já para você vir conversar conosco. Eu vou entrar em contato com você depois da live aqui, para a gente conversar e marcar, assim, um bate-papo sobre a diversidade no SUS, que é muito importante. Que viva o SUS sempre. Que as pessoas, Viva saúde o para SUS. todos. Saúde é direito de todos, com certeza. Eduardo, meu querido, mais uma vez, muito obrigado por tudo, viu? Boa sorte aí, você vai precisar. Vai ser pauleira essa campanha, mas você vai tirar de letra e vai fazer um excelente trabalho lá. Tenho certeza. Contamos com você lá, tá bom? Eu que agradeço, meu querido, e agradeço a todos aqueles e todos aqueles que assistiram aqui. Eu acho que é super importante a gente estar pulverizando que existe uma pré-campanha, uma pré-candidatura LGBTQI+, que não foge, que não mente, que não vai para dentro do armário e não faz o mesmo modo aí normativo que a sociedade quer. Não, acabou esse tempo. Temos sim candidato, temos profissionais LGBTQIA+, e existem, e são ótimos profissionais ou não, porque é humano, ser bom, ser ruim, isso aí está dentro da humanidade. Mas nós temos aqui uma proposta que é pelas diferenças, é sim pelas diferenças, buscando a igualdade. Primeiro, para a gente fazer a igualdade, nós temos que reconhecer que tem diferenças. Então, assim, eu conto com vocês, conto na pulverização que existe uma candidatura, uma pré-candidatura LGBTQI+, defensora do SUS, sobretudo. Isso aí. Vamos chegar lá, com certeza. Grande abraço, Eduardo. A gente vai te falando, viu, meu querido? Um abraço. Tchau, galera. Então, quarta-feira, devagarinho, com a Capitu. Não percam, às 19 horas aqui no Instagram, tá? Até lá. Já sábado que vem, Pandora Soldera aqui conosco. Sábado que vem, não, domingo que vem, Pandora Soldera conosco, falando um pouquinho do trabalho dela. Vamos ver essa artista negra aí de São Gonçalo para a gente conhecer um pouquinho. Um grande abraço, Eduardo, e até domingo que vem, galera. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.